Salve, salve galera! Aqui é Marcelo Araújo do canal Os Brodões Oficial. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vem, roda a vinheta. Salve galera! Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite para vocês. Não sei a hora que você vai estar assistindo esse vídeo, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Os Brodões Oficial. Graça e paz para todos vocês. Fiquem à vontade. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Me chamo Marcelo Araújo. Muito prazer em recebê-los vocês todos aqui no canal Os Brodões Oficial. Estou todos os dias aqui na plataforma do YouTube. Estamos maratonando o livro mais sagrado de todos os tempos, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E a Bíblia, a qual estou manuseando, a fonte é essa daqui. Bíblia de Estudo Plenitude. Eu gosto de estar mostrando, sim, o livro, tá bom? A fonte, para vocês saberem de onde que eu estou manuseando a palavra de Deus, ok? Espero que vocês fiquem à vontade comigo aqui. Iremos maratonar o livro de Números. Iremos contar um pouco da história, continuar contando, né, a história de Moisés, de Arão, sacerdotes, todos aquele povo de Jerusalém que foi resgatado por Deus através de Moisés lá no Egito, das garras, da escravidão de Faraó. Então, vamos continuar maratonando. Bora! Hoje é quarta-feira. Hoje é dia 7 de dezembro de 2022. Eita, hein? Eu já falo, daqui a pouco é Natal, hein? Natal tá aí, tá perto, né? Graças a Deus. Temos que agradecer a Deus todos os dias, até que Deus nos ajudou, até que Deus nos trouxe, nos abençoou, não é verdade? Por isso o motivo, a importância de orarmos todos os dias antes de levantarmos da cama. Temos que estar orando a Deus, agradecendo a Deus por mais um dia de hoje, agradecer a Deus, pedir para Deus guardar não só nossas vidas, mas sim as vidas das nossas famílias, dos nossos pais, das nossas mães, dos nossos tios, dos nossos avós, dos nossos amigos, dos nossos colegas. Apresentar toda a família nas mãos de Deus, para que nós possamos estar felizes aqui nessa terra e aguardar a volta de Jesus Cristo, não é verdade? Então, eu desejo que Deus abençoe todos vocês, toda a família de todos os inscritos aqui, que vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus, tá bom? Não importa a religião, não importa se você é cristão, se você é crente, se você não é crente, não é cristão, mas tem umas religiões aí, tá bom? Tem religião, tá servindo a Deus, tá curtindo nessa religião, tá fazendo bem, o bem habita no teu coração. Se o bem habita no teu coração, é porque você tem Deus no coração, tá bom? Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Muito bom ter vocês aqui no canal Os Brodões Oficial. Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Ó, a campanha continua, hein? Hashtag YouTube monetiza o nosso canal. Ô YouTube, dá essa moral pra gente melhorar, entregar sempre o melhor para os nossos inscritos, né? Merece assistir vídeo de qualidade, ouvir um som de um áudio de qualidade. Então, eu desejo que Deus abençoe a equipe do YouTube, que ajuda todo mundo, tá bom? A equipe toda do YouTube, tá bom? Deus abençoe, ó. Hashtag YouTube monetiza o nosso canal. Então, antes de começar a maratonar, eu peço
por caridade. Carecidamente. Você que não é inscrito aí no canal, você que não é inscrito no canal, por gentileza, se Deus tocar no teu coração, inscreva-se aqui no canal, tá bom? Inscreva-se aqui no canal, deixe seu like, tá bom? Deixe seu like, ative aí o sininho para receber notificações, tá? E também compartilhe os vídeos para ajudar o canal Os Brodões Oficial. E outra, deixe nos comentários, comenta aí, tá gostando? Qual livro você quer que eu maratono? Conta aí pra mim. Ó, me siga aqui no Instagram, tá bom? Se você me seguir, eu vou seguir você de volta, tá certo? Combinado? Ó, visita também a minha página aqui no Facebook. E Os Brodões tá no Twitter. Siga nós no Twitter, tá ok? Seguirei você de volta. Vamos interagir por lá. É isso aí, galera. Então vamos maratonar? Vamos. Deixa eu arrumar um pouquinho a cadeira aqui. Vamos maratonar, né? Vamos continuar lendo aqui o livro de Números. Vamos continuar entendendo os projetos, os planos de Deus, que foi para aquele povo e através de Jesus para nós nos dias de hoje. Vamos então? Vamos maratonar. Vamos maratonar o livro de Números, né? Vamos lá. Capítulo 8. Números capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 26. O título diz assim: Como devem ser acesas as lâmpadas? Como devem ser acesas as lâmpadas? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e diz-lhe: Quando acenderes as lâmpadas defronte do candeeiro, alumiarão as 7 lâmpadas. E Arão fez assim: defronte da face do candeeiro, acendeu as suas lâmpadas, como o Senhor ordenara a Moisés. E era esta a obra do candeeiro de ouro batido, desde o seu pé até as suas flores era batido, conforme o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele fez o candeeiro. Título: A consagração dos levitas. A consagração dos levitas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. E assim lhes farás para os purificar. Esparge sobre eles a água da expiação, e sobre todas as suas carne farão passar a navalha, e lavarão as suas vestes e se purificarão. Então tomarão um novilho com a sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite, e tomarás outro novilho para a expiação do pecado, e farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e farás ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel. Farás, pois, chegar os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. E Arão moverá os levitas por profeta de movimento perante o Senhor, pelos filhos de Israel, e serão para servirem no ministério do Senhor. E os levitas porão as suas mãos sobre a cabeça dos novilhos. Então sacrifica tu um para expiação do pecado e o outro para o holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. E porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os moverá por oferta de movimento ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas meus sejam. E depois os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda da congregação, e tu os purificarás, e por oferta de movimento os moverão. Porquanto eles do meio dos filhos de Israel me são dados, em lugar de todo aquele que abre a madre, do primogênito de cada um dos filhos de Israel para mim, os tenho tomado. Porque meu é todo o primogênito entre os filhos de Israel, entre os homens e entre os animais, no dia em que na terra do Egito feri a todo o primogênito, os santifiquei para mim. E tomei os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e
E os levitas dados a Arão e a seus filhos, do meio dos filhos de Israel, tenho dado para exercerem o ministério dos filhos de Israel, na tenda da congregação, e para fazerem expiação pelos filhos de Israel, para que não haja praga entre os filhos de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. E assim fez Moisés e Arão, e toda a congregação dos filhos de Israel, com os levitas, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim os filhos de Israel lhes fizeram. E os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes, e Arão os moveu por oferta movida perante o Senhor. E Arão fez expiação por eles para purificá-los. E depois vieram os levitas para exercerem o seu ministério na tenda da congregação, perante Arão e perante os seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Este é o ofício dos levitas, da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazer o serviço no ministério da tenda da congregação. Mas desde a idade de 50 anos sairão da milícia deste ministério e nunca mais servirão. Porém, com os seus irmãos servirão na tenda da congregação, para terem cuidado da guarda, mas o ministério não exercerão. Assim farás com os levitas nas suas guardas. Glória a Deus. Números, capítulo 9, dos versos 1 aos versos 23. O título diz assim: A celebração da Páscoa no deserto do Sinai. A celebração da Páscoa no deserto do Sinai. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: Que os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado, a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, e celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto do Sinai, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Título: Segunda celebração para os ausentes e os imundos. Segunda celebração para os ausentes e os imundos. E houve alguns que estavam imundos pelo corpo de um homem morto, e no mesmo dia não podiam celebrar a Páscoa, pelo que se chegaram perante Moisés e perante Arão, aquele mesmo dia. E aqueles homens disseram-lhe: Imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto, porque seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? E disse-lhe Moisés: Esperai, eu virei o que o Senhor vos ordenará. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós, ou entre as vossas gerações, for imundo, por corpo morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No segundo mês, no dia 14 da tarde, a celebrarão. Com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso nenhum. Segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Porém, quando um homem for limpo e não tiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado. Tal homem levará o seu pecado. E quando um estrangeiro peregrinar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. O mesmo estatuto haverá para vós.
assim para o estrangeiro como para o natural da terra. Título: A nuvem guiando a marcha dos israelitas. A nuvem guiando a marcha dos israelitas. Vou repetir. A nuvem guiando a marcha dos israelitas. Glória a Deus. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até amanhã. Assim era contínuo, a nuvem cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. Glória a Deus, aleluia. E era que, quando a nuvem de poucos dias estavam sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam, segundo o dito do Senhor, partiam. Porém, era que, quando a nuvem desde a tarde até manhã ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se, a nuvem partia. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Glória a Deus. Números, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 36. O título diz assim: As 2 trombetas de prata. As 2 trombetas de prata. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fazer 2 trombetas de prata, de obra batida, as farás, e te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem, ambas, então toda a congregação se congregará a ti, porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando, retinindo as tocardes, então partirão os arraial que alojados estão da banda do Oriente. Mas quando a segunda vez, retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que se alojam da banda do sul, retinindo as tocarão para as suas partidas. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. E os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo, e vos aperta, também tocareis as trombetas, retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Título: Os israelitas partem do Sinai. Os israelitas partem do Sinai. E aconteceu no 2º ano, no 2º mês, aos 20 do mês,
que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação. E os filhos de Israel partiram, segundo as suas jornadas, do deserto do Sinai. E a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab, e sobre o exército da tribo dos filhos de Isacar, Natanael, filho de Zoar, e sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu a bandeira do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisu, filho de Sedeu, e sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zorizidal, e sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros levantaram o tabernáculo enquanto estes vinham. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estavam Elisama, filho de Amiúde, e sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur, e sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Idã, fechando todos os arraiais, segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Aizé, filho de Amizadaí. E sobre o exército da tribo dos filhos de Azé, Agiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes eram as partidas dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos, quando partiam. Título: Moisés roga a Obabe que vá com eles. Moisés roga a Obabe que vá com eles. Disse então Moisés a Obabe: Obabe, filho de Reuel, os medianitas, sogro de Moisés, nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: vos direi, ele disse, vos darei, vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém ele lhes disse: não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. E ele disse: ora, não nos deixes, porque tu sabes que nós nos alojamos no deserto, de olhos nos servirás. E será que vindo tu conosco, e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem? Assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias. E a arca do conselho do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Era, pois que, partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os aborrecedores. E pousando ela dizia: volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Glória a Deus. Números, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 35. O título diz assim: as murmurações dos israelitas. As murmurações dos israelitas.
E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que clamou aquele lugar, e também chamou aquele lugar de Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões, e dos poros e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidério. Espalhava-se o povo e o colhia, em moinhos o moía, ou no grau pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Título: Moisés acha pesado o seu cargo. Moisés acha pesado o seu cargo. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos? Que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei eu para que me dissesses que o levasse ao colo, como o aio leva o que cria, a terra que juraste a seus pais? Onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dai-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E assim fazes comigo, mata-me. Eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, Senhor, e não me deixes ver o meu mal. Título: Deus designa 70 anciãos para ajudarem Moisés. Deus designa 70 anciãos para ajudarem Moisés. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho o não leves. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem, nos ia no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, 1 mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que os enfastieis dela, porquanto rejeitaste ao Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? E disse Moisés:
600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou. E tu tens dito, dá-lhes carne, e comerão um mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas, que lhes bastem, ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar, que lhes bastem. Porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs em roda da tenda. Então disse o Senhor: desceu na nuvem e lhe falou, retirando do Espírito que estava sobre ele, e pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eldade, e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu o moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe todos eles. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Interessante, tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe-lhe cordonizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda, e quase caminho de um dia da outra banda, a roda do arraial, e a quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia, e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as cordonizes. O que menos tinha colhera 10 hómeres, e as estenderam para si ao redor do arraial, quando a carne estava entre os seus dentes. Antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo. Glória a Deus. Com uma praga. E o Senhor enviou uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Hatavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. De Quibrote Hatavá caminhou o povo para Azerote e parou em Azerote. Glória a Deus. Números, capítulo 12, do versos 1 ao versos 16. Título: A sedição de Miriam e Arão. A sedição de Miriam e Arão. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomaram, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu, e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão, e a Miriam: vós 3, sai à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouve agora as minhas palavras.
Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu povo, contra Moisés. Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda. Eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: Ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente, e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: Se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolha. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e assentaram o arraial no deserto de Parã. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a história de Moisés. No livro de Números, o povo de Israel, de Jerusalém, era um povo também teimoso, era um povo também desobediente, era um povo que Deus falava ali todo dia, para que Moisés orientasse eles, porque era um povo de serviço dura, porque murmuravam a todo tempo. Vocês viram pela história de eles queriam comer carne. Ficou ali tentavam Moisés o dia inteiro, a noite inteira, querendo carne, reclamando, falando que tinha saudade da escravidão no Egito. Veja só, é como você servir a Deus e ter saudade de fazer as coisas que desagrada a Deus, as coisas que não é de acordo com a vontade de Deus, as coisas, você fazer aquelas coisas que no mundo que desagrada a Deus, você ter essa saudade, querer voltar ao lugar do vômito, ao lugar do pecado. Assim o povo de Jerusalém, aquele povo israelita, queriam voltar, tinha saudade de comer as coisas lá, mas tá bom, comia tudo aquilo que eles citaram, peixe, cebola, alho, tinha tudo de bom, só que comia embaixo da escravidão, embaixo de chicotes, apanhavam tanto, porque era escravo do povo do Egito, né? E ali com Deus, com liberdade, tendo um Deus ali, só era pedir a Deus, não murmurar. Então, aí murmuraram tanto que Deus acabou mandando cordonizes. Um mês inteiro eles comeram carne, até se fartar, até ficar, sabe, nos dentes, no meio dos dentes a carne, irrita, não irrita? Quando fica muita carne, você está no churrasco, está ali comendo um churrasco, mas cheio de carne, irrita. Se não tiver nada para você tirar, um fio dental, um palito, irrita, né? Aí você até para de comer, porque não tem como você ficar tirando as carnes do dente.
Pensa no povo que ficou cheio dessa carne e saía a carne até pelo nariz. Deus permitiu que saia a carne pelo nariz. Por quê? O povo ia ser morto pela desobediência a Deus. E hoje temos que dar graças a Deus pela graça de Jesus, o nosso Senhor. Mas tem muita gente que murmura e querem voltar ao lugar da perdição, ao lugar do lamaçal do pecado, quer voltar ao vômito. E o próprio Deus fala que a alma, né, que volta para trás, para o pecado, Deus não tem prazer na alma da pessoa que faz isso, que desagrada ao Senhor, né? Bom, porém, vamos ficar firme na presença de Deus, não é verdade? Tá aí, essa é a palavra aqui no livro de Números. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deus abençoe, graça e paz para vocês. Vou dar a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolação e comunhão do Espírito Santo esteja com nós, não só hoje, mas todos os dias. E que nós venhamos a selar com amém, amém. E eu peço para Deus que Deus venha a confortar e consolar o coração de todos vocês, os corações de todas aquelas famílias que perderam o ente querido faz um ano, um mês, 5 meses, 7 meses, 10 dias, 5, o dia de hoje, que perderam o ente querido, perdeu um membro da família, que Deus recolheu. Espero que Deus venha confortar e consolar o seu coração. Fique em paz, porque Deus é contigo. Deus sabe de todas as coisas, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, tá? Graça e paz para todos vocês. Que Deus conforte e console o coração de todos vocês. Que Deus venha abraçar, venha te abraçar e derramar a unção, a graça, a virtude e o vigor sobre você. Amém? Deus abençoe. É isso aí, galera. Espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Conto com vocês no próximo vídeo pra gente continuar aqui, ó, maratonando o livro de Números, tá bom? Deus abençoe. Tenha uma boa quarta-feira cheia de graça, tá bom? Cheio do poder de Deus, alegria, felicidade. Que Deus guarde vocês, livre vocês de todo mal, de todo caminho mal. Que Deus ordena anjos para estar ao redor de vocês, guardando cada um de vocês, tá bom? Fiquem em paz. Espero vocês no próximo vídeo. Ó, graça e paz. Até lá. Tchau.